Amém, queridos. A paz. Não tem como nós não olharmos para essas crianças, né, e não chorarmos, porque a gente sabe que muitas mães que aqui estão não poderiam ter filhos, né? Irmãos, prestasse atenção. Abra a tua Bíblia no livro de Coríntios, no capítulo de número 1, no capítulo de número 13, e o versículo de número 11. Enquanto você abre, eu quero orar. Papai querido, Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 11. Senhor, eu quero te agradecer, meu Deus, por este privilégio, Pai, de estar aqui na tua casa, por esta porta aberta, Paizinho querido, por cada vida, Senhor, que tem se achegado até aqui, Pai. Nós compreendemos, nós entendemos que tudo isto, Pai, é fruto da tua misericórdia, Pai. Não há capacidade em nós, Pai, não há força em nós, Pai. Tu és a nossa força. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso porto seguro, aquele que nos sustenta, aquele que nos põe de pé, aquele que nos alegra, Pai, aquele que põe um sorriso nos nossos lábios, Pai, aquele que nos enche de esperança e de temor, Pai. Oh, meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque se estamos de pé, Paizinho querido, é porque o Senhor tem nos guardado, Paizinho querido. Se estamos aqui é porque o Senhor tem nos trazido aqui, Pai. Que nessa noite o nosso coração, Pai, venha estar extremamente aberto, Paizinho querido, pois a tua palavra diz que um coração aquebrantado, um coração contrito o Senhor não rejeita, Pai. Pai, que nós possamos nos alimentar da tua palavra, Senhor, que nós possamos caminhar conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Paizinho querido. Amém, Senhor. Amados, eu confesso que vendo tudo o que foi feito aqui e os louvores e tudo mais, eu fiquei um pouco preocupado de trazer essa palavra. Como o nosso amigo ali, que a gente tem o hábito de chamar de Lico-Lico, né? Amigo íntimo nosso, falou a respeito de que Deus já tinha dado a palavra para ele já fazia um bom tempo. Da mesma forma só que eu assim fiquei meio temeroso, porque é sempre bom a gente pregar o que o povo gosta de ouvir, né? É sempre bom a gente... Mas pregar a palavra é para nós que servimos ao Senhor, para nós que estamos ali numa constante, é complicado, né? É muito complicado. Coríntios, no capítulo 13 e no versículo número 11, diz a palavra assim, ó. Quando eu era menino, acompanhe o texto, falava como? Pensava como? Raciocinava como? Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Queridos, primeiro, é sempre bom a gente, nós que conhecemos a Bíblia, lemos um pouco a Bíblia, é sempre bom a gente dar uma olhada no contexto da situação para ver quem está falando, para quem está falando, né? Obrigado, dona Deise, querida. Estava cheio de sede, ó, revelação de Deus. É sempre bom a gente ver essa questão, porque Paulo está escrevendo para uma igreja, a igreja de Coríntios, uma igreja que ele fundou. Paulo, ele não tinha o costume, meu irmão querido, de ficar na igreja, ele vinha. Pastor Gustavo montava a igreja, estabelecia a igreja e saía. Apóstolo, né? É o apóstolo que faz isso. Paulo era um apóstolo. E Paulo, a igreja de Coríntios, e o que eu acho mais lindo da Bíblia e da palavra de Deus, que parece que isso acontece nos dias de hoje. A igreja de Coríntios era uma igreja extremamente privilegiada. Por quê? Porque você estudar, você vai ver que ela era um lugar bem colocado. Num polo turístico, né? Num lugar onde tinha, se não me falha a memória, até... ali atracava navios, enfim. E essa igreja, ela era abençoada financeiramente, extremamente abençoada, e também no que diz respeito a dons. Era a igreja que tinha todos os dons que você possa imaginar, que você conheça. Dom de profecia eles tinham. Eles tinham o dom da revelação. Eles tinham o dom da palavra. Eles tinham tudo, meus amados. Mas Paulo mesmo distante... Aleluia. Paulo mesmo distante, porque Paulo está escrevendo uma carta, uma epístola aqui para o povo, para a igreja de Coríntios, exortando a igreja, chamando a atenção da igreja. E ele fala que, olha, e ele mesmo, ele usa como exemplo porque Paulo, Paulo quando ele tem um chamado, aleluia, Paulo quando ele é chamado, queridos, ele passa pelo mesmo processo que hoje nós passamos, literalmente. Ele abdica de tudo, renuncia de tudo. Paulo foi um grande estudioso, estudou com Gamaliel, um cara conhecedor, fariseu, ele tinha toda a moral, era de descendência romana, o que você achar, o cara era o cara. Ele podia bater no peito e dizer assim, ele podia bater no peito e dizer assim, eu sou o cara e pronto, eu tenho moral para falar. Mas sabe o que eu acho mais bonito de Paulo?
quem lê e gosta de ler a Bíblia e gosta de se maravilhar com as coisas de Deus, Paulo diz assim, eu me considero o menor dos menores. Eu me considero o abortivo. Um cara que podia andar de cabeça erguida e dizer, não, eu escrevi 3 epístolas, eu fiz isso, fiz aquilo, eu fui até o céu, tive uma revelação, mas Paulo não. Ele se considerava o menor dos menores. E este homem, com toda essa experiência, com toda essa bagagem, com toda essa intimidade com o Pai, ele sempre demonstrava e sempre queria mostrar que grande não era ele, mas grande era o Deus que ele servia. E Paulo, queridos, não foi fácil ele falar isso, porque Paulo ele passou por muitos processos. E eu entendo, aleluias, que Paulo tinha uma missão. A missão de Paulo era anunciar o Evangelho. E Paulo não foi chamado para anunciar o Evangelho, queridos, para pessoas conhecedoras, não para o povo judeu. Paulo foi convidado, chamado para pregar o Evangelho para o povo gentil, ou seja, para o povo que não conhecia, para o povo que estava fora. E a maior luta de Paulo, a maior briga de Paulo não era com os que estavam fora, mas sim os que estavam dentro, perseguiu ele. E Paulo, ele fala aqui para a igreja, ele fala dessa forma, queridos, que quando ele era menino realmente, mas ele não está falando, entenda bem, ele não está falando de criança. Paulo não está falando que ele era criança. Ele está falando de menino aqui, ó. Ele não está falando de crescimento em altura, mas ele está falando de crescimento em graça. Então ele fala aqui, olha, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, mas agora que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. É para isso que Paulo precisou crescer, meus amados. Para que essa obra acontecesse realmente, Paulo precisou crescer em todos os aspectos da vida dele. E aí eu pensei e parei. E geralmente nós, principalmente eu não gosto de... nós que ministramos a palavra, nós não gostamos de falar de uma palavra que fala conosco. Nós sempre gostamos de falar palavras que vão de encontro ao povo. Mas a palavra primeiro tem que vir aqui. Paulo teve que mudar muitas coisas. Paulo teve que renunciar muitas coisas. Deixar muitas coisas para que a obra de Deus viesse ser concluída na vida daquele homem, queridos. E olha que chamado que esse homem tinha, meus amados. E Paulo, queridos... Paulo então entende e ele abdica de tudo. Ele passa por um processo. Processo esse, que se você já entendeu onde eu quero chegar, nós vamos passar também, querido. Nós vamos ter que ser processados, nós vamos ter que ser modelados. A Bíblia diz ali que que Jesus também, em Lucas 2,52, se não fala a memória, não abra. Só acompanhe o raciocínio. Fala que Jesus, ele também teve que crescer na graça, no conhecimento, em estatura. Primeiramente, o crescimento de Jesus era para com a igreja, para com Deus, depois para com os homens. Da mesma maneira e da mesma forma, a gente vai ver com Samuel. Samuel, ele crescia em estatura, em graça. Primeiramente para com Deus e depois para com os homens. Timóteo, da mesma maneira. Observe bem que nós estamos falando de um apóstolo. Observe bem que nós estamos falando do Filho de Jesus. Aleluia. E Timóteo, discípulo. Queridos, se eles tiveram que passar isso, nós vamos ter que passar também. Nós não vamos poder ser meninos eternamente. E eu quero dizer uma coisa, eu sei que crescer dói. Porque é muito gostoso. Meu, que coisa mais gostosa, Márcio, ver você louvar aqui. Ver os irmãos na quarta-feira aqui pregando. Que coisa linda e maravilhosa, é muito gostoso. Mas não é só isso, queridos. Tem muito mais. Lindo esse projeto, Edson e o povo que fez. Nós estamos começando a aprender a ser igreja como corpo. Uma igreja que não fica, mas uma igreja que vai. Uma igreja que alimenta, uma igreja que supre realmente. Porque eu não posso querer, aleluia, eu não posso querer ganhar o povo lá de fora se eu não ganho o povo aqui de dentro. Eu não posso querer influenciar o povo lá de fora se eu não consigo influenciar o povo aqui dentro. Aleluia. E Paulo fez isso, meus amados. Paulo abdica de tudo. Queridos, a questão é, você quer crescer realmente? Você quer pular dessa fase de menino? Porque eu confesso, eu fui menino há muito tempo. Essa palavra fala comigo. Eu fui menino há muito tempo. Menino de deixar minha família em casa e ir para o monte, orar a noite toda. Eu fui menino de sair para todo final de semana ter um lugar para pregar. Eu fui menino para fazer isso. Era gostoso. Mas isso não acrescentava nada na minha vida. Isso não mudava nada na minha vida. Homem não. O homem de Deus e a mulher de Deus, ele permanece em casa. Ele deixa Deus moldar ele. Ele deixa a palavra vir de encontro com ele. Ele deixa Deus forjar ele. Ele deixa
Porque o menino espiritual, ele ouve muito. Eu sei que essa palavra está batendo, meus amados, mas está batendo mais em mim. Eu sei que o menino espiritual, ele ouve muito, mas o menino aplica pouco. E o menino espiritual, ele tem pouca responsabilidade, quase nenhuma. Menino não quer se casar. Menino não quer ter compromisso. Menino quer namorar. Menino quer ficar, meus amados. Quero que vocês entendam muito bem o que eu estou falando aqui nessa noite. Homem quer casar. Homem quer responsabilidade. Homem quer compromisso. Homem quer se aliançar com Deus. Aná apresentou. Vocês observam até eu disse, Deus, eu sempre preguei, ministrei, nunca consegui ministrar dessa forma, Senhor. E o Senhor disse, tu vai começar a ministrar assim. Porque é tempo de deixar as coisas de meninos. E começar a falar como homem, queridos. Aleluia. Eu estou aqui tremendo, queridos. Eu estou assim, ó. A minha carne está tremendo porque Aná apresentou. Deus, ele é Deus, queridos. Crescer é preciso. Por que eu preciso crescer? Por que eu preciso crescer, meus amados? Para que o projeto, para que a vontade de Deus venha se cumprir cabalmente na nossa vida, meus amados. Aná apresentou. Não podemos ser menino para sempre. O menino não tem responsabilidade, o menino não tem compromisso. E nós, como os filhos de Deus, precisamos amadurecer para assumirmos um posto como representantes de Deus aqui na terra. Devemos ser meninos na malícia, meus amados. Aí sim, nas coisas que não prestam, nos palavrões, nas dissensões, na porfia, na inveja, na heresia. Isso nós temos que ser cada vez mais meninos mesmo. Porque o próprio Jesus disse que nós temos que ser como crianças, né? Aí seremos recebidos, nisso sim, mas adultos no entendimento. O menino, queridos, prestem bem atenção, o menino ele não aceita e não gosta de ser repreendido. Poxa, Pablo, você vem aqui num domingo de Páscoa falar sobre isso, falar dessa forma. Ele está sempre questionando. O menino, sabe o que ele faz? O menino é sempre questionador. Ele pergunta por que tem que ser assim, por que tem que ser desse modo, não podia ser de outra forma. O menino é que nem Saul. O que Deus falou para Saul? Saul, vá lá e mata todos os amalequitas, desde a mulher que amamenta até o último animal. O que Saul fez? Saul resolveu guardar algumas coisinhas. Saul resolveu deixar algumas coisinhas. Aí quando o profeta de Deus chega para ele, Samuel, e vai falar com ele, o que ele diz? Não, eu resolvi trazer para sacrificar o Senhor. E o homem de Deus fala o quê? Querido, para Deus o que é melhor não é sacrificar. E sim o quê? O quê? Obedecer. Obedecer a palavra de Deus. O menino, então, ele se questiona. 2 Timóteo, no capítulo 3, e versículo de número 16, diz assim, ó, que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Ela é útil para... Eu acho que todo homem de Deus deveria gravar isso. É um texto que ele deveria gravar a decor. Ele deveria ter decorado assim, ó. Diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão e para a instrução. Correção, repreensão, instrução, meus amados. A Bíblia diz que se nós somos filhos, nós devemos receber a correção do Pai. Porque se não recebe a correção, é o quê? Poxa, pessoal, acho que não lê muita Bíblia. É o quê? Pastor Gustavo? Bastardo. Oh, querido, amém, está bem ligado na palavra mesmo. Bastardo, querido. Aná apresentou. E bastardo não tem o quê? Léo, não tem o quê? Não tem herança, não tem direito, querido. Então não adianta brigar, lutar. Ai, todo mundo é abençoado. Todo mundo está chegando lá e eu não consigo chegar lá. Todo mundo tá, eu vejo a glória do Senhor na vida de todo mundo, mas eu não consigo, eu não chego lá. Obedecer é melhor que o quê? Que sacrificar, querido. É a Bíblia, né? O que Deus fez com Saul? O que Deus fez com Saul? Saul, aqui para ti, ó. Chama Davi, homem segundo o meu coração, que não questiona a minha palavra. Que sem eu mandar e sem eu falar, ele está lá no campo fazendo o quê? Cuidando das ovelhas de quem? Do Pai. Por isso, meus irmãos, com todo o temor de Deus, com tremor e temor, quando chegarem pessoas aqui, aleluias, que talvez você não conheça, mas o próprio Deus conhece. Talvez você não veja, mas o próprio Deus está vendo. Aná apresentou, e Deus usar elas para pregar, e Deus usar elas para
Amém? Não questione, querido, porque Deus conhece a vida do camarada. Deus sabe. Lá, Davi estava no campo, cuidando das ovelhinhas do pai. Ele não era visto, não era quisto, não tinha aparência. Tanto é quando Samuel vai ungir um rei de Israel, ele fica diante primeiro dos irmãos mais velhos, Eliabe, Samar, e o próprio homem de Deus é interessante que ele olha e diz assim, olha, certamente, né? Certamente eu estou diante do ungido do Senhor. Mas aí o próprio homem de Deus, aí Deus olha para Samuel e fala assim, ei Samuel, eu não olho como me olha, eu olho aqui dentro. Aná, apresentou. Queridos, eu sei que é uma palavra assim, que dói até em mim. O menino, queridos, o menino ele não quer servir. O Márcio, domingo passado, ele falou uma frase aqui que eu disse, poxa, que palavra, né? Eu até marquei aqui, Márcio. Tem um dito popular que diz assim, quem não vive para servir, não serve para viver. O menino ele não quer servir, ele quer sempre ser servido. Ele quer sempre ser cuidado, ele quer sempre ser... É interessante que essa palavra fala muito com a gente, né? Ele quer sempre... Ele não quer crescer. E Jesus falou assim, ó. Jesus disse assim, ó. Quem quer ser o maior tem que fazer o quê? Fazer o quê? Ele tem que ser o quê? Tem que ser o menor. Ele tem que fazer o quê daí? O menor ele tem que fazer o quê? Servir. Aleluia, ele tem que servir, querido. Jesus, e quem falou esse texto, quem falou esse versículo, foi os discípulos, porque eles estavam brigando entre si. Brigando entre si, para quem será o maior? Quem será o melhor? Quem será o bambambam? Jesus disse, quem quiser ser o maior, vai servir. E o engraçado, o interessante, é que a palavra de Deus ela se cumpre e se fecha, né? Porque Paulo está escrevendo para a igreja de Coríntios. E a igreja de Coríntios tinha uma rincha fora do comum. Um queria ser de Apolo, o outro queria ser de quem? De Cefas, que é Paulo. Uma briga, uma preferência. Querido, com todo o respeito e temor de Deus, para mim não importa quem louva, quem prega, quem fala, quem deixa de fazer. O importante para mim é que ele, esteja operando. O importante para mim é que ele está no negócio. O importante para mim é que ele está fazendo alguma coisa, meu querido. Porque o homem é como uma... Não adianta nós queremos nos honrar e querer nos gloriar. Porque toda honra, toda glória é para ele, meus amados. Homens passam, aleluias, mas a obra do Senhor, ela permanece. A vontade de Deus, ela permanece. A Bíblia diz que passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não vai passar, meus amados. A Bíblia diz que muitos são chamados, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você já meditou nesse texto? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados. Aí eu fui ler, eu vi que a diferença do chamado e escolhido está no compromisso que cada um assume com o convite de Deus. O escolhido, ele não é melhor que o chamado, e sim alguém que simplesmente aceitou o convite de Deus. Simplesmente aceitou o convite de Deus. Eis que estou à porta e faço o quê? E bato. Se alguém ouvir a minha voz... O que acontece? Aleluia. E abrir a porta. Aí o próprio Deus, aí Deus vai dizendo assim, Jesus vai começar a dizer assim, eu vou começar a fazer a obra, porque eu vou entrar, eu vou cear com ele e ele vai cear comigo. Aleluias, querido, eu sei que a Maia está indo para um patamar diferente, alguém falou para mim ontem, a Maia está indo para um patamar diferente, um patamar de maturidade, um patamar de crescimento. Nós não podemos a vida inteira ficar pedichando, meus amados. Deus nos chamou para dar. Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda. Deus nos chamou para abençoar. Deus nos chamou para fazer a diferença, meus amados. Deus nos chamou para ser verdadeiramente a igreja primitiva. A igreja onde que ela estava unida, onde todo mundo queria bem um ao outro, onde as pessoas não era necessário pedir nada, elas vinham naturalmente, entregavam aos pés ali, e a Bíblia diz que Deus ia acrescentando naturalmente as pessoas que haviam de ser salvas. Aleluias. Então eu acredito nessa naturalidade, eu acredito nessa perfeição de Deus, onde vai chegar um dia que não vai ser preciso tirar oferta, onde vai chegar um dia que não vai ser preciso pedir nada. Naturalmente, os irmãos vão chegar, se não estiver aqui em outro lugar, mas já vão chegar nos homens de Deus. Olha, querido, aqui Deus tocou meu coração, eu estava orando. Deus me tocou meu coração, eu vou dar isso. Deus tocou o meu coração, eu vou dar aquilo. Deus tocou o meu coração, eu vou dar isso. Queridos, eu tenho certeza
que vai chegar um tempo que nós vamos querer procurar pessoas para dar, de tanto que nós vamos ter. Querido, você não acredita nisso? Não sou eu, é a palavra de Deus que fala isso. Aná, Antor, mas nós precisamos, querido, nós precisamos. Eu preciso crescer. Eu preciso deixar as coisas de menino. Eu preciso assumir a maturidade. Eu preciso ser homem, eu preciso ser homem. Nós precisamos ser homem, espiritualmente falando, queridos. Porque tem pessoas, vocês devem conhecer, tem pessoas que têm uma certa idade, mas são meninos de entendimento. E tem muitos meninos que são maduros, são homens maduros. Deixa eu só pegar aqui o final, aqui, meus amados, eu não quero ser muito extensivo. Queridos, nós não podemos, nós como igreja, como corpo de Cristo, nós não podemos negligenciar o nosso chamado, esconder os nossos talentos. Esconder os nossos talentos, querido. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós temos uma função. Se você não descobriu, nós temos uma função. Ou você pensa que você é fruto de uma casualidade aqui? Talvez no nosso entendimento, né, de menino, a gente pensa, eu vou lá, quer ver como é? Eu já vou dizer mais ou menos como é que a gente pensa. Alguns pensam, eu vou lá, domingo, eu ouço a palavra, eu escuto ali, escuto louvor e tal, e tal, e tal, aí eu saio dali, vou lá fazer um lanche, outros vão fazer N coisas. Alguns pensam assim, mas Deus não pensa assim ao nosso respeito. Deus pensa que todo domingo e toda quarta e todos os dias é uma oportunidade para Ele te tocar. É uma oportunidade para Ele te mexer, querido e querida. Para que você venha entender o propósito e a vontade de Deus na tua vida. Para que verdadeiramente Ele possa te erguer como homem, como cabeça, como autoridade, como homem maduro de Deus, para fazer o que o Edson, para fazer o que o Flávio, para fazer o que o Fred, para fazer o que todos que estão aqui fazem, queridos, mesmo muitas vezes sem força. Eu sei que as coisas de Deus parecem loucura, porque muitas das vezes, eu sei disso, eu passo por isso. Muitas das vezes você quer ajudar, você quer fazer, mas você não tem para você. E aí você entra numa contradição. Mas eu quero dizer para ti uma coisa, querido, faça primeiro para o Senhor. Faça que nem aquela viúva, não tinha nada, mas o que ela tinha, ela deu para o Senhor. E quando ela deu para o Senhor, não faltou azeite, não faltou óleo. Querido, confie e acredite nessa palavra. Porque essa palavra é poderosa. Homens podem falhar. Promessas, você pode ter muito, mas a palavra ela se cumpre cabalmente. Nós estamos numa batalha muito grande, é uma luta. Eu sei porque eu vivo isso, é uma luta entre fazer a nossa vontade e fazer a vontade de Deus. Fazer a nossa vontade e a vontade de Deus. Eu quero dizer para ti que decida fazer a vontade de Deus. Se você fizer não a vontade de homem, mas a vontade de Deus, aquilo que Deus está tocando no teu coração. Por mais louco e por mais doido que pareça ser, mas faça aquilo que Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Deus vai derramar, vai chegar um tempo na tua vida e vai dizer, meu Deus, eu não sei como é que pode. Ó. Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei por essas situações, eu não sei como é que pode, como é que Deus está fazendo e tal. É o que o Edson falou, queridos, não é uma coisa de barganha com Deus, não é isso, não entenda errado. Tudo que a gente planta, a gente colhe. E vai chegar um tempo que a gente esquece, eu já esqueci muito do que eu plantei. E muitos de vocês estão aqui esqueceram, mas Deus não esquece. No tempo certo, na hora certa Ele vem. Queridos, não deixe que as aflições, ou o embaraço dessa vida, ou o tempo para a colheita te impeçam de cumprir o seu chamado. Tome uma postura. Tome uma postura. Paulo, ele tem um texto bíblico que ele fala que nós que fomos chamados, né, como soldados, nós não podemos nos embaraçar com as coisas desse mundo. Nós temos que nos envolver com as coisas de Deus. E o soldado é interessante. Eu não servi o quartel, mas eu sei que pessoas que estão aqui serviram o quartel, a questão da disciplina, a questão da prontidão, a questão de estar sempre vigiando, de acordar cedo, dormir tarde, enfim, a regra. E com o Evangelho, com as coisas de Deus, não é diferente, meu amado. Eu não estou querendo aqui dizer que você tem que ser aquele padrão, aquele estereótipo de homem formatado, de mulher formatada. Não. Mas é necessário buscar a presença do Pai. É necessário pagarmos um preço. É necessário fazer a vontade de Deus. É necessário nós renunciarmos a algumas coisas. Estar um pouco mais cedo em alguns lugares. Ouvir a voz de Deus. Eu sei que não é fácil. Muitas das vezes eu passei por uma circunstância, eu não sei se eu cheguei a falar aqui. Sexta-feira, acho que foi quando eu fiz a minha mudança, eu estava fazendo a rótula ali do viaduto, ali, enfim. Aí um rapaz acenou para mim, me chamou, e fazia tempo, e eu sei que esse menino, eu não sei se está sendo gravado, eu sei que esse menino congrega em outro lugar.
Ele me chamou e eu estava com muita pressa, eu queria fazer minha mudança. E ele me chamou e falou assim, Pablo, eu já pedi para um monte de gente. Quando ele falou assim, eu disse, ai, pronto, lá vem, né? Jesus, eu não vou ter como fugir, né? Mas assim, ó, eu queria um favor teu. Eu disse, poxa, eu comecei a pensar, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer. E são tudo urgentíssimas, como é que eu vou fazer um favor para esse cara? E ele começou a falar e chorar, Pablo, eu separei da minha esposa e ela está morando num lugar, até que nós queremos visitar, eu e o Fred, ela está morando num lugar onde uma mulher cuida de pessoas e crianças, e mulheres separadas e prostitutas, enfim. A mulher cuida lá sem nenhuma ajuda, sem nenhum recurso, sem amparo de nenhum ministério, sem nada, meus amados. Ela cuida porque eu acho que eu creio que essa mulher entendeu, queridos. No final eu fui lá para apanhar. Eu digo, Deus, mas pô, Pablo, eu já pedi para um monte de gente e ninguém quer me levar lá. Eu digo, ai, querido, eu disse, meu Deus, querido, poxa, eu acho que eu vou chegar em casa e eu vou apanhar. Eu falei assim, mas eu vou fazer isso para esse cara. Era para outra cidade, né? Aí cheguei, falei para minha esposa e tal, isso era na sexta-feira, no sábado levei lá. Nós fomos daqui lá, meus amados, falando das coisas de Deus. Ele falando para mim e eu falando para ele. E eu pensei que eu estava ajudando ele em alguma coisa. E quando eu cheguei lá, eu vi que na verdade ele estava me ajudando, querido. Quando eu vi aquela senhora, queridos, aquela mulher... Aí eu comecei, porque você fica curioso, quando a pessoa, às vezes eu fico assim, poxa, mas a senhora não recebe ajuda de ninguém? Da prefeitura? E eu sabe o que mais chamou a atenção naquela mulher, pastor Fred? A alegria daquela mulher. O cuidado que ela tinha com aquelas mulheres. Mulheres da vida, com crianças ali. Quem quer cuidar desse povo aí, meus amados? Ninguém. Não, ninguém. E eu saí de lá chorando e digo, Deus, eu preciso ser melhor. Eu preciso crescer para algumas coisas. Eu preciso realmente, porque nossas orações, não é verdade, meus amados. Eu acho que é só eu que faço as coisas. Senhor, seja feita a tua vontade. Todavia, se for possível, faça-me esse cálice. Aí, quando surge uma ocasião dessa, a mesma coisa esses dias também. Como é que é o nome do irmão Valdo, né? O irmão Valdo. Eu cheguei cansado em casa, era uma quarta-feira, nunca vou me esquecer, cansado no último... E só para pegar a família e levar para casa. Daí alguém me ligou assim, ó, foi o pastor Fred. Pablo, você pode ir ali na casa do irmão Valdo pegar ele? Ele disse, ai meu Deus, o meu carro cheio, e coisa e tal. Eu disse, mas eu vou, tem que obedecer, melhor obedecer que sacrificar, né? Fui lá pegar o amado. Queridos, foi mais uma lição para mim. Quando eu peguei ele aqui no culto na quarta-feira, levei ele para casa. Quando eu levei esse cara para casa, deixei lá, eu comecei a chorar, cara. Porque eu vi que ele era sozinho, ele estava sozinho. E eu comecei a falar a respeito do meu carro, que o meu carro ele é mecânico, 30 anos, né, Valdo? Ele é mecânico. Eu comecei a falar do meu carro para ele, e eu pensei que ele não estava me escutando, porque ele falava e eu não entendia ele. E eu fazia que entendia, me perdoe, querido. Por educação, né? E aí, eu pensei que ele não estava preocupado comigo. Quando eu salto do carro, esse cara vai lá, ele abre o negócio do carro e começa a falar para mim, eu digo, meu Deus, Paulo, tá vendo como tens que aprender? E me abanou e deu tchau. Eu tenho certeza que ele queria que eu tomasse um café lá com ele, mas eu estava tão ocupado, eu estava tão corrido com as coisas, com a minha família, com o horário de trabalhar amanhã, enfim. E quando eu saí de lá, meu querido, eu saí tão feliz. Eu saí tão alegre. Sabe por quê? Porque eu não sei contra você, meus amados, mas quando eu decidi, quando eu ouvi a voz de Deus, aleluias, me chamando um dia, apiantou. Aquele amor, aquela alegria de ajudar as pessoas, aquela alegria de estar com as pessoas necessitadas, com aquelas pessoas que não têm esperança, que não têm nada, queridos. E tinha acabado na minha vida. Porque o tempo vai passando, e a gente vai passando por vários processos, várias situações, vai vendo tanta coisa, pastor Fred, talvez contigo não aconteça isso. Aleluia. E eu voltei de lá tão feliz, queridos. Eu voltei de lá tão alegre, Valdo, irmão Valdo. Eu cheguei em casa tão feliz, eu disse, Deus, isso não tem preço. E isto é obra de Deus. E isto é maravilhoso. E Deus tem nos abençoado. Queridos, deixe de ser menino. Menino briga por coisa que já é dele. Os dons são teus, os talentos são teus, queridos. Vai nessa tua força. Como Deus falou para Gideão. Deus deu tanta coisa. Vem cá, Márcio, começa a louvar aqui, meu amado, que eu já estou indo longe demais. Deus deu tantas coisas para nós. E sabe o que me preocupa? Que às vezes as pessoas elas ficam assim, se acontecesse isso, se acontecesse aquilo, querido, se posicione. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Deus te chamou para louvar, louve.
Deus te chamou para evangelizar, evangelize. O ministério mais não prende ninguém a lugar nenhum, querido. Nós queremos que as pessoas cheguem aqui e nós... Vai, faça, aconteça, exploda. Nós entendemos que pastor é pai. Eu sou pai, eu tenho 3 filhos. Meus queridos, se tem alguém que quer ver os filhos bem, eu quero ver a Bianca arrebentando. Deus, eu sonho com isso. Eu digo, Deus, eu quero que a Bianca venha ser uma grande mulher de Deus. Eu quero que a Ana venha ser uma missionária. Eu quero que o Nicolas venha ser... Amados, e se eles forem maior, melhor ainda, porque todo pai quer isso. E nós queremos isso para vocês. Nós queremos que vocês fluem em Deus. Você acha que um dia eu vou ficar... o Gustavo, o Márcio, o Flávio, o Edson, lá no Japão fazendo missão, vocês acham que eu vou ficar assim? Não deveria ser. Não, querido, eu vou ficar alegre, eu vou dizer assim, glória a Deus. Glória a Deus porque entendeu. Glória a Deus porque fez. Deixou de ser menino, hoje é homem. Está cumprindo a vontade de Deus. Está nos projetos de Deus. Está crescendo, está multiplicando. Plantou. É isso, meus amados. Deixe de ser menino. Comece a ser homem, querido. Deus vai te cobrar algumas coisas. Deus vai te chamar a atenção. Mas a Bíblia diz que Deus é como um pai. Eu chamo a atenção dos meus filhos, mas eles depois vêm me dar um beijo, dão um afago, porque eles sabem que eu sou pai e eu quero o melhor para eles, queridos. Deus quer o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Deus conta contigo, querido. Ele te escolheu, te chamou, e esse chamado tem um propósito. Sabe qual é o propósito? Dar frutos. Frutos. E a Bíblia diz que esses frutos têm que permanecer, meus amados. Um dia um irmão me ligou para mim e disse que não aguentava mais. Se eu não aguento mais. E começou a falar. Eu digo, Deus, o que eu vou falar para esse camarada? Eu disse, querido, olha para a tua vida. Olha quantas pessoas tu tem ajudado. Quantas pessoas tu tem levantado. Quantas pessoas tu tem auxiliado. Tu estás no centro da vontade de Deus. Eu falei para ele assim, porque tu estás dando fruto. Aleluia. Só que quando a gente dá fruto, querido, vem perseguição, vem luta, vem adversidade, vem tudo, meu amado. Mas permaneça firme, seja fiel, porque aquele que te escolheu, Ele vai fazer, Ele vai te capacitar, Ele vai te fortalecer. Não tenho palavras, Deus vai te dar a palavra. Não tenho unção, não tenho graça, Deus vai derramar unção, Deus vai derramar graça. Deus vai te dar ousadia, Deus vai te dar intrepidez. Deus vai te dar coragem, estilo Edson, assim, que tem coragem de chegar num evento lá com 1000 e poucas pessoas e subir num carro de som e pregar o evangelho. Deus faz isso, meus amados. Deus faz isso, Deus quer fazer isso, meu querido. Então não se iniba, não se retraia, não se prenda. Diga essa noite, Deus, eu quero crescer. Eu quero parar de ser menino. Eu quero crescer. Deus te chamou para contribuir. Deus te chamou para esse ministério para somar, querido. Deus te chamou para... Eu olho para pessoas e vejo pessoas que chegaram aqui sozinhas. Irmã Miriam foi uma delas, queridos. Eu não canso de dizer e ver o testemunho dessa mulher. Eu acho que ela nem está aqui, está lá atrás. Mas ela vinha ali, dobrava o joelhinho dela ali, sentadinha, quietinha, chorava. E vocês viram quem tirou o dízimo aqui? O Flávio, um homem que não queria nem entrar aqui dentro de forma e maneira alguma, não aceitava, não recebia, não queria nada. Ele sabe o que está ali, ó. Mas Deus, com o seu muito amor, aleluia, esse Deus é maravilhoso, jogou o anzol, deixou na boquinha dele, ele se debateu um pouquinho. Hoje ele está aí, ó, está no monte, está pregando a palavra nas quartas, está abrindo o culto aqui, já está com esse negócio maravilhoso aí, queridos. É um menino que deixou de ser menino e está sendo homem. Plantou. Entendeu que não precisa brigar por nada, que tudo é que ele tem um pai, o pai o que o pai tem é dele e vice-versa. Ele está tomando posse, queridos. Tome posse. Seja homem, maduro espiritual. Amém, queridos? Eu já vou entregar essa palavra. Acho que o Márcio vai estar louvando ali. Queridos, eu quero dizer para vocês que doeu muito eu falar isso para vocês. Muito mesmo. Mas é necessário, queridos. Eu acredito muito nessa obra. Eu acredito muito nas pessoas que estão aqui, queridos. E talvez você que está aqui, talvez você não acredite, porque você não entendeu ainda, porque você é menino no entendimento. Você não entendeu o projeto, você não entendeu que Deus tem, a vontade de Deus para a tua vida.
Então você não amadureceu ainda. Mas eu quero que nessa noite, em nome de Jesus, você venha compreender e você venha se posicionar, querido. Amados, você imagina, nós estamos aqui, eu acho que não consegui contar, mas que estejamos em 70 pessoas, talvez mais. Mas imagina se todos nós, cada um, fizesse aquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu não digo esse local, mas essa cidade seria pouco para nós. Deus nunca pegou muito, meus amados. Deus nunca pegou capacitado, Deus nunca pegou doutores, não. Deus sempre pegou as coisas que a sociedade não queria, Fred. Eu sei que o chamado dói. Eu sei que é dolorido. Porque eu sei que muitos de nós, se eu perguntar para o pastor Fred, e como eu me perguntei essa tarde, Senhor, porque o chamado, todo aquele que é chamado, querido, muitas das vezes, estilo Jeremias, Isaías, não quer fazer. Porque sabe que dói. Sabe que é dolorido ser confrontado, falar e não ser ouvido, não ser compreendido e vice-versa, meus amados. Mas Deus nos chamou, Deus te chamou, Deus nos chamou, todos nós aqui, independentemente de cor e de classe, Deus nos chamou para servir. E servir realmente é deixarmos as nossas vontades, é deixar a minha prioridade, Deus. É deixar eu em segundo plano e começar a fazer a vontade de Deus em primeiro plano. Queridos, em nome de Jesus, vamos crescer. Vamos crescer. Vamos crescer. É tempo. São 3 anos de ministério, gente. 3 anos de casa. Aleluias. Jesus crescia em estatura, em graça, em sabedoria. 3 anos aí, ó. Para quem gosta do profético, tudo está se cumprindo, meus amados. Se o apóstolo se submetia, se o discípulo se submetia, se o Filho de Deus submetia, por que nós não vamos submeter? Vamos submeter, meus amados. Vamos escrever uma nova história, uma história escrita pelo dedo de Deus. Não vamos mais, vamos parar com aquela postura de cabisbaixo. Uma vez eu me lembro, o Moa era muito observador. Eu tinha um hábito de subir aqui, mas isso era um costume que eu tinha de outros ministérios. E quando eu subia aqui, eu baixava a cabeça. Um dia ele me chamou lá atrás e disse: Pablo, cara, tu tens que levantar a cabeça para subir lá em cima, porque tu não deve nada para ninguém. Aná apresentou: tu és filho do rei e tal. Eu disse, fiquei admirado. Eu disse: poxa, é verdade. Meu temor tem que ser aqui dentro, não com a cabeça baixa. E nós somos filhos de Deus, querido. Deus quer nos dar. É com você essa palavra, é com você mesmo. É para ti essa palavra, meu irmão. Deus quer te levantar. Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer fazer a diferença na tua vida, querido. Deus, Ele quer te tomar, querido. Aná, Priantor. Deus quer fazer a diferença, é contigo mesmo. É você que não tem nome, você que não é conhecido, você que não... É você mesmo. Aná, Priantor, eu sei que você ouve a voz de Deus, eu sei que você ouve Deus falar como eu ouço Deus falar todos os dias comigo, dizendo: ei, filho, vem. Ei, filho, faz. Ei, filho, te levanta. Te posiciona, filho. Seja homem, seja maduro. Quando passares pelas águas, tu vai passar, mas eu vou contigo. Eu vou te abandonar, sou teu pai. O fogo vai pegar em ti, vai. Mas eu vou estar contigo, o fogo não vai te consumir, porque eu sou teu pai. A enfermidade vai vir, vai. Mas tu não vai, tu não vai padecer, porque eu estou contigo. No mundo nós vamos ter aflição, meus amados. O simples fato de sermos escolhidos, sermos filhos de Deus, isso não nos isenta das coisas que nesse mundo as pessoas passam. Só que tem uma diferença: Ele está conosco, e quando Ele está conosco é diferente. É diferente, meus amados. Tem um louvor muito antigo que fala assim, ó. Eu não sei se é um louvor ou é um corinho, pastor. Acho que a pastora deve conhecer. Que vai passando pela prova, dando glória a Deus. Quem em sã consciência pode fazer uma coisa dessa? Só o homem de Deus e a mulher de Deus. Só aquele que tem convicção, só aquele que anda lado a lado, só aquele que está junto, querido. Pedir aqui para o pastor Fred finalizar aqui o culto aqui orando. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. 1 Coríntios 15, 1 a 3.
Nós te louvamos, ó Pai. Te agradecemos pela palavra que foi ministrada ao nosso coração. Ó Deus, que essa palavra venha dar frutos, e muitos frutos. Ó Pai, que nós possamos viver essa palavra. Te louvamos, Pai, por isso. Em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Pai, que o Senhor abençoa. Abençoa, Pai, a vida de cada um. Pai, abençoa. Pai, enche cada vez mais. Enche a vida de cada um, Pai. Te louvo, Deus, pela vida de cada um. Em nome de Jesus, abençoa. Pai, que nós somos para os nossos lares, que nós continuamos a estar cheios e cada vez mais da presença do doce Espírito Santo. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Querido, antes de você sair, dê um beijo, dê um abraço no seu irmão, declare o seu amor por ele, em nome de Jesus. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Até quarta-feira, em nome de Jesus.